seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensina, mas ainda seduz os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um tempo para se arrepender, porém ela não quer se arrepender das suas imoralidades. Eis que farei com que acamada, que fique acamada e tratarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essas doutrinas e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profanas de Satanás, não, porém, outrora, carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe trarei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as governarás e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos lá, irmãos. Como a gente vem praticando esses dias, né, nós estamos trabalhando essa série com as cartas escritas às igrejas em Apocalipse. E antes de falarmos, seria importante entender uma coisa. O que é igreja? O que é ser igreja? Igreja é só um templo? É só um prédio? É só um local onde nos reunimos no domingo à noite? O que era a igreja nesse período, né? Ora, irmãos, igreja para Cristo, a igreja de Cristo, não é o templo, não é o local, somos nós. Não como indivíduos, mas como comunidade. Eu, por eu mesmo, não posso dizer que sou igreja. Porque para ser igreja eu preciso congregar, estar com meus irmãos. Eu preciso estar em comunhão com meus irmãos. A igreja, como nós conhecemos hoje, ela surge lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Cristo faz a afirmação que eu sou o Cristo, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É ali que nasce a igreja como conhecemos hoje, a igreja de Cristo. Ou seja, aqueles que pregam, que acreditam que Jesus Cristo veio por nós, ele morreu na cruz, ressuscitou pelos nossos pecados, esses são membros reais da igreja invisível, por assim dizer. Aquela que somente Cristo conhece, aquela que somente ele é o pastor verdadeiro, é o sumo sacerdote. E na carta aqui, como nós podemos ver, começa justamente falando sobre isso. A majestade de Cristo, o juízo, ele conhece toda a igreja e não tolera o erro. Nós vemos aqui no versículo 1, 18, na parte B já do versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que vocês realizam. Ou seja, Cristo, ele não é aquele Cristo paz e amor que muitas igrejas pregam por aí. Aquele que dizem que todos os caminhos levam a ele, que toda forma de amor
é justa, toda forma de amar, toda forma de viver. Cristo é aquele que tem olhos de fogo, ele é o juiz, ele nos observa, ele nos examina, ele sabe quem de fato é pertencente à igreja dele e quem não é. Amém? Ele não tolera o erro. Muitas vezes nós achamos que somos espertos por pecar em segredo, por agir de má fé, por fazer o jeitinho brasileiro, né? Ter vantagem sobre o outro. Mas Cristo sabe todas as coisas. Ele é o juiz e ele vai julgar a gente através disso. Então, aquelas igrejas que dizem que não, toda forma de amor é válida, venha do jeito que você está, pode ficar do jeito que você está também. Não fala sobre arrependimento, é uma igreja não verdadeira. Certo? Em seguida, o que Cristo elogia na igreja? Ele elogia as boas obras, o amor, a fé, a paciência, o crescimento genuíno, boas obras e o amor não justificado, a tolerância ao erro. Ou seja, essa igreja, ela tinha boas obras. Essa igreja, ela andava na fé, ela tinha paciência, ela tinha um amor e ela tinha um crescimento. Um crescimento que o texto ressalta e era muito maior no final do que no começo. Né? Essa igreja era uma igreja justa nesse sentido. Porém, a tolerância a Jezabel. Jezabel aqui não é uma mulher em si. O texto não fala sobre uma mulher chamada Jezabel em si. É referente ao Antigo Testamento, lá, 1 Reis, capítulo 15, onde existia essa mulher, existia essa Jezabel que entrou no palácio, corrompeu o palácio, trouxe novos deuses, trouxe novos templos para Israel, né? E assim fez com que muitos caíssem, né? Saíssem do prumo que é Cristo, saíssem do prumo que era a fé. Então, é referente a essa rainha ímpia que o texto fala. E por causa dessa rainha ímpia que ele se refere aqui, as pessoas começaram a sair da igreja. Bom, partindo para o contexto histórico, Tiatira era uma cidade comercial. Havia muitas guildas de comerciantes ali naquela região. Muito comércio, gente que vinha de todas as regiões ali do mundo, né, do mundo conhecido naquela época, várias culturas diferentes. E essas pessoas faziam festas, faziam banquetes, faziam reuniões assim para conhecer novos comerciantes, firmar acordos comerciais, né? Ter esse momento ali de network, né? Se a gente fosse trazer o termo para o dia atual. E é justamente nisso que ela se destacava. Ela dizia que não fazer isso. Está tudo bem a igreja participar de eventos, está tudo bem a igreja participar desses cultos pagãos, comer essas oferendas pagãs, né, esses ritos também, porque é network. Você está fazendo aquilo para um negócio, é para o engrandecimento da igreja, no final das contas. Né? Você também está fazendo a igreja ser conhecida, como era de costume naquela época, fazendo da religião sua fé ser conhecida. Em Roma, eles tinham um costume de dizer que todos os deuses, todas as religiões, na verdade, eram os deuses romanos com vestes diferentes, com roupagens, com nomes diferentes. Eles tinham história para justificar isso como uma forma de evitar a cultura e de assim ficar mais fácil de controlar o povo, de evitar conflitos, evitar guerras, rebeliões, porque afinal estava todo mundo em casa. Então, para o egípcio, o deus romano era a mesma coisa. Né? Júpiter era Horus, para o grego era Zeus. Né? Então, todo mundo ali pertencia no mesmo balaio, por assim dizer.
Era tudo a mesma coisa. Então, surgiu-se essa ideia também, né, de mesclar o cristianismo a essas coisas. Tinha gente que dizia até, né, que os 12 apóstolos seriam nada mais que uma representação, né, dos 12 deuses, das 12 tribos de Judá, dos 12 deuses do Olimpo também, como uma forma de tentar agariar esse povo para Roma, para evitar conflitos, evitar distúrbios, coisas desse tipo. E a Jezabel, aqui exemplificada, né, dizia que tudo bem, né, que a gente poderia participar disso. E hoje, irmãos, aplicando aos dias de hoje, muitas igrejas levaram isso a mais. Muitas igrejas hoje são apenas um clube social, um local onde as pessoas vão não para adorar a Cristo, mas para se sentirem bem consigo mesmos e fazer network, conhecer pessoas, vereadores, empresários, ali informações, né? E assim enriquecendo cada vez mais e mais. A igreja cresce com isso. Como a gente viu aqui no texto, a igreja no final é melhor do que no começo. A igreja cresce com isso. Mas esse crescimento é um crescimento saudável? É um crescimento bom? As pessoas estão ali de fato entendendo para que isso surgiu, para que serve a igreja, de verdade? A igreja de Cristo é isso? Network, apenas conhecer novas pessoas, trocar informações, se enriquecer. O texto também fala que a Jezabel induzia, ela não só fazia, mas induzia também seus servos à prostituição. Irmãos, há um tempo atrás, depois da Reforma Protestante, surgiu um movimento, né, de pessoas que estavam meio que insatisfeitas com a fé. Elas queriam algo mais espiritual, né? Cadê os milagres? Né? Cadê aquela coisa toda que os apóstolos faziam? A gente, né, quer um evangelho 2, né? O inimigo agora é outro. Então, a partir desse movimento, surgiram vários grupos de pessoas que queriam, né, trazer essa mais espiritualizada, essa coisa mais fica. Alguns começaram a ler a Bíblia buscando interpretações diferentes, como um certo alguém que, ao ler o livro de Daniel, disse ter atos de retorno de Cristo. Um grupo de pessoas se reuniu ali, então, esperando esse tal retorno de Cristo, nada aconteceu, né? E depois ele falou que não era bem assim, e na verdade é que Cristo entrou no santo dos santos, no céu, terminou a obra dele, a obra agora está completa, e a partir disso nasceram a igreja como adventista do sétimo dia, né? Veio movimentos muito mais escandalosos, muito mais voltados ao espiritismo. Um dos maiores eventos relacionados a isso é o tal avivamento da rua Azusa, onde grupos de pessoas se reuniam e não tinham uma ordenância no culto. Eram pessoas falando línguas, chorando, gritando, pulando, rodando, né? E a partir desse tal avivamento surgiram outras igrejas, Assembleia de Deus, CCB, né? Ou até igrejas que são pagãs, né? Os mormons, entre outros. Todos esses movimentos, alguns desses movimentos, na realidade, tinham essa ideia de que as irmãs dessa igreja, dessa determinada igreja, saíam com a ideia de seduzir homens, né, de dormir com esses homens para levar eles para a igreja. Ou seja, algo que aconteceu há 2000 anos atrás, é algo, de certa forma, recente. 2 séculos atrás, igrejas faziam esse tipo de coisa como forma de atrair público para a igreja e se engrandecer. Coisa que Cristo abomina completamente. Porque a conversão não vem pelo nosso braço, não vem pelo pregar, por um mover espiritual, místico, estranho, diferente. Não vem pela sedução, não vem por unir, mesclar a nossa fé com outras religiões, mas sim
vem de Cristo. Né? A igreja está firmada naquela rocha. Jesus é o Cristo. Né? E isso basta. Não é sobre o que eu posso fazer para crescer a igreja. Não é sobre o que eu posso fazer para engrandecer o templo ou engrandecer, como muitos vêm fazendo. Alguns que se auto-intitulam apóstolos, profetas, semideuses. É o que mais tem hoje em dia, no intuito apenas de se engrandecer. Né? Hoje cedo, nós temos início ao nosso novo livro, no estudo dominical, que é a mordomia dos cristãos. No caso, mordomia aqui é de mordomo, de serviço. Então, muitas vezes a gente esquece do servir, né? De se colocar como aquele que é o último, o primeiro, aquele que é o menor Cristo, e não aquele que quer ser o maior, aquele que quer se aparecer. Mesmo que isso seja a igreja visível, a igreja aqui, a casa, o templo, o prédio, as pessoas. Mas a igreja invisível, só Cristo vê, só Cristo sabe de fato. No texto, ele continua falando que deu um tempo para um arrependimento, né, de Jezabel. Aqui ó, no versículo 21. Dê-lhe um tempo para arrepender-se, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Irmãos, ainda há tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. Ainda há tempo de nos entregarmos a Cristo. Ainda há tempo de reconhecer que somos falhos, que cometemos erros, que estamos lutando diariamente contra o pecado. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é santo. Porque se alguém aqui fosse santo, não precisaria da vida de Cristo. Ainda há tempo para que nós possamos voltar para Cristo. Cristo nos dá esse tempo. Ele está aqui conosco nesse momento, esperando, ansioso para que você se arrependa dos seus pecados, você confesse que Ele é o Salvador. Só Cristo pode tocar de fato o seu coração. Não é o que eu vou falar aqui, não é o que outros vão dizer. É só Cristo que pode confessar, aceitar o seu arrependimento e perdoar ele. E trazer você de volta para a igreja. Irmãos, muitos, aqui mesmo na nossa cidade, de Santa Maria da Boa Vista, estão passando pelo que a gente chama de desigrejados, né? O movimento desigrejados. São aqueles que se dizem cristãos, né? Muitas vezes evangélicos, porém não frequentam nenhuma igreja, porque de certa forma foram feridos por essa igreja. Essa igreja que usou de táticas para alcançar o crescimento, para alcançar um público maior. Igrejas que se transformaram em clubes sociais, onde o culto não é para Deus, mas sim para o homem. Essas pessoas perceberam que aquela igreja não era uma igreja de Cristo e optaram por sair dessas igrejas. Porém, elas pararam de congregar como um todo. E como eu já disse lá no começo, eu, por mim mesmo, não posso ser igreja. Porque a igreja se caracteriza por três coisas: guardar a Escritura, guardar os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, e a comunhão. Estar com os nossos irmãos. E estar aqui não é só estar sentado com o irmão do lado do culto, mas é conversar com ele ao final do culto, ou antes do culto, antes do nosso estudo, dos nossos momentos de oração. É perguntar como é que foi o seu dia, é dar um conselho, dar uma ajuda, é ser suporte, é estar ali um para os outros. Igreja não é o pastor, não é o pregador na frente.
Aqui a gente leva essa ideia de ajudar a outro nível, porque nós que estamos aqui na frente, que é aquele que prepara a pregação, o pastor que está pastoreando a igreja, ele vê aquilo que a igreja precisa, ele vê o que está em falta, ele analisa aquilo e com base nisso ele prepara algo para vocês, né? Trazendo uma cura, uma ajuda, né? Um ensinamento para algo que nós percebemos que está em falta. Assim como um pastor que cuida da criação, ele olha para ver se não tem uma varejeira, não tem uma ferida, né? Não tem uma doença, se está todas ali presente, né? E quando percebe que está precisando de algo, vai, corre, compra uma vacina, compra um remédio e aplica naquelas ovelhas, né? Vai atrás daquelas ações que estão sumidas, daqueles que não estão mais indo para o chiqueiro, corre atrás, roda, mesmo sem saber para onde é que elas possam ter ido. Vão atrás, só contando com a visão e a audição, muitas vezes, na esperança de encontrá-las e trazê-las de volta. Então, quando nós fazemos esse momento de pregação, quando o pastor está aqui na frente, quando o pregador está aqui na frente, ele observa a igreja, ele vê o que está precisando e aí ele traz para aplicar isso. E nós, como igreja, devemos fazer isso de forma com o nosso irmão que está no lado, perguntando como é que ele está, né? Se ele está precisando de uma ajuda, se ele está precisando de um suporte, né? Falando como é que está a vida, buscando ajuda, buscando suporte também, né? Uma igreja saudável, muitas vezes, alguns problemas nem chegam no pastor, porque entre os irmãos mesmos já se resolvem. Um já dá o acolhimento necessário que o irmão precisa, dá aquele conselho, dá aquela ajuda, e a igreja assim vai seguindo sua estrada. E através disso, irmãos, que eu digo, para aqueles que estão desigrejados, a cura para isso é mais igreja. É uma igreja saudável, é uma igreja onde os irmãos possam se ajudar. E eu digo isso sabendo, irmão, que eu, como uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais na minha, preciso melhorar. Eu preciso estar mais presente na vida dos meus irmãos também. Preciso conversar mais, preciso entender, né, e buscar ajudar da minha maneira também. É algo que eu venho trabalhando em mim, que eu venho percebendo em mim, né, e nos nossos momentos de ensino da palavra, nas nossas escolas bíblicas da manhã, tem sido um momento muito bom para isso. Tem sido um momento onde a gente tem essa comunhão, onde a gente pode conversar, compartilhar experiências e um pode ajudar o outro. E eu espero que a gente, como igreja, possamos crescer nesse ponto. E aqueles que perseveram, né, como o texto termina, né, a promessa aos fiéis remanescentes, aqueles que, mesmo nessas igrejas, e essa igreja, no caso aqui, que havia toda essa corrupção, aqueles que permaneceram fiéis, há uma promessa. Em tempos de apostasia, a fidelidade significa apenas permanecer no que já foi recebido. Nós já recebemos a palavra, sabemos o que é necessário para adorar a Deus. Nós temos todo o acesso aqui, através da Bíblia, através da oração, através do humano para o divino e do divino para o humano. Então, para aqueles que são fiéis, mesmo nesses tempos de apostasia, há essa promessa, a promessa ao que vence. E essa promessa é Cristo, onde nós vamos herdar junto dele, junto com ele, a terra, né? E nós poderemos governar, né? E nós, o texto até fala aqui, né? Nós poderemos prender e quebrar o que é como fosse jarros de barro. Nós seremos como reis ao lado de Cristo, por assim dizer. Essa é a promessa daqueles que permanecem, herdar o reino dos céus com Cristo. E nós somos herdeiros e corredeiros com Ele, certo? E junto dessa herança, né, desses benefícios, há também, né, as nossas obrigações enquanto igreja, enquanto
filhos de Deus. Temos um reino, mas um reino só se sustenta se nós trabalharmos nele. Então, não adianta dar pelos benefícios, os benefícios da salvação, se nós também não tivermos as obrigações de servir a igreja, né, de fazer boas obras, obras de amor, sermos fiéis, termos paciência, principalmente, e com o tempo vinha um crescimento genuíno. Não um crescimento de tamanho, de tempo, de prédio, mas o crescimento interior, irmãos, que é o mais fundamental. Nesse momento, eu quero que vocês se examinem. Examinem as igrejas, examinem essa igreja. Busquem responder, né, na palavra, na Bíblia. Essa igreja é uma igreja de Deus? Essa igreja é uma igreja de Cristo? É a igreja de Cristo? Ela representa essa igreja? Faça como os bereanos, que antes de aceitar as escrituras dos apóstolos, as cartas, escorriam, né, para os textos, para ver se estavam de acordo com o que antes vinha sido pregado. Né? A promessa dos fiéis, né, permanecer naquilo que já nos foi ensinado. Há tempo para o arrependimento, irmãos, também. É importante entendermos isso. Arrependimento para nós, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para mudarmos de vida. E por fim, a fidelidade, a sã doutrina. Ame o seu próximo, sirva e cresça. É através dessas coisas, através dessas aplicações, chegaremos ao reino dos céus. A fidelidade, a sã doutrina, amar o próximo, servir a igreja, servir a casa e assim crescer. O mesmo Cristo que ditou essa permanece conosco hoje, irmãos. É o mesmo Cristo que fez essa promessa a essa igreja, é o mesmo Cristo que nos dá essa promessa hoje. Então, nessa noite, vamos refletir sobre isso. Eu tenho sido igreja com os meus irmãos. A igreja que eu frequento é de fato uma igreja de Cristo, é uma igreja bíblica, é uma igreja que põe Cristo como pedra angular, como como centro da sua obra, é uma igreja preocupada com crescer espiritualmente ou uma igreja que está preocupada em crescer em números e em tamanho, não para a glória de Deus, mas para a glória de homens. Amém? Obrigado, Jorge, por esse dado a trazer o alimento ao coração da igreja nessa noite. Amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé. E você guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. Nós somos a igreja do Senhor. Um dos mandatos do Senhor para nós é que, Hebreus 10, capítulo 10, o escritor de Hebreus, ele diz para a gente não esquecer a comunhão, não deixarmos de nos congregar. Sabe, meus irmãos, desde a primeira igreja, essa tem sido uma luta dos cristãos. Não é fácil sairmos da nossa zona de conforto. Não é fácil que nos darmos com pessoas tão diferentes, de diferentes culturas e de diferentes formações familiares. Mas é nisso que está a beleza da igreja. É nisso que está a beleza da igreja. Eu preciso do Joseano, Joseano precisa de mim, e preciso da Genilda, Genilda precisa da Cibele,
nós precisamos uns dos outros. Que você leve isso no seu coração, amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos encerrar o nosso culto. E depois eu darei alguns livros. Não saia correndo, por favor, vão ser breves, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos alimentado, ó Deus. O Senhor tem trazido o teu consolo, o teu conforto e o teu encorajamento para a nossa vida, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo privilégio de termos um local para nos reunir, ó Deus, diante de tantos irmãos nossos, mundo afora, que não tem um local, Senhor, para se reunir, que muitas vezes são perseguidos, são humilhados. Ó Deus, nós nos lembramos deles. Nesse momento, ó Pai, te pedimos com que o Senhor faça justiça para com a vida desses irmãos, ó Deus. E te pedimos com que nós aqui, ó Pai, na nossa liberdade, que tenhamos responsabilidade, ó Deus, para caminharmos uns com os outros, suportarmos uns aos outros, ó Deus, e amar ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Guarda aqueles nossos irmãos que não estiveram aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor os abençoe, os livre de todo mal. Guarda nós, guarda as nossas famílias, ó Pai. Que tenhamos uma ótima semana, uma semana abençoada pelo Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Livra-nos de todo mal, seja com a tua igreja, Pai. E que possamos, ó Deus, honrar o teu nome acima de todas as coisas, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, nos guarda, seja conosco, ó Deus. Seja conosco, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos e tudo lhe damos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém?